Pronto, gravando a aula. Deixa eu fixar, já está fixado. Compartilhando tabela periódica primeiro. Então, hoje nós temos aí 2 módulos da apostila para a gente ver. Mais de 2 módulos, na verdade. Vamos ver o módulo 15 e 16, que são referentes à tabela periódica. Tá? Depois nós temos o módulo 17, 18, não sei se o 19 também, que é sobre ligações químicas. E nós vamos ver ligações químicas por um ângulo diferente, tá, do que vocês viram no ensino médio. Nós vamos ver o método de Lewis, que é um método simples, que resolve muita coisa, e vamos ver o método de teoria de ligação de valência, que vai explicar, por exemplo, a hibridação ou hibridização dos orbitais, que é uma palavra que já é comum para nós, né? Uma palavra que é comum. De tabela periódica, tudo aquilo que a gente viu sobre distribuição eletrônica vai ser aplicado aqui na tabela periódica, ok? Então, nós falamos aqui rapidamente da parte histórica, falamos lá das tríades do Oberheiner, que ele organizou elementos em grupo de 3, falamos aqui do Champ-Courtois, que ele fez o parafuso telúrico, e os elementos tinham as propriedades semelhantes estavam alinhadas nesse parafuso ao longo dessa espiral, quem era semelhante ficou alinhado. Falamos do Newlands, né? Deixa eu voltar aqui no Newlands, ficou um risco aqui. Da lei das oitavas. Falamos, deixa eu passar na setinha aqui que fica melhor. Tá? Falamos do Mendeleev, tá? Que é conhecido como pai da tabela periódica. Aqui nós temos a tabela do Mendeleev e os espaços que ele deixou, tá? Ó, prevendo, ó, por exemplo, aqui onde eu estou apontando o mouse, aqui era um elemento que não existia. E ele deixou um espaço prevendo, inclusive, o cálculo da massa desse elemento que ia ser descoberto. Tá? Então, aqui, alguns elementos ele deixou espaço já prevendo, outros já existiam, já tinha o símbolo. Então, Mendeleev é conhecido como o pai da tabela periódica. Ele organizou a tabela em grupos e em períodos, tá? Só que ele tinha alguns períodos a mais. Isso foi reorganizado depois pelo Moseley, só para a gente lembrar aqui, ó. O Moseley fez um experimento lá com raio-x e ele descobriu que cada elemento químico possuía um número fixo de prótons, tá? Isso que caracteriza os elementos químicos, o número de prótons que possui no seu núcleo. E aí, todo átomo de carbono possui o número 6, de prótons, tá? Pode variar o número de nêutrons, o número de elétrons, mas o número de prótons é fixo para cada elemento. E aí ele reorganizou a tabela, como nós conhecemos, em número crescente, em ordem crescente de número atômico. A tabela ficou dividida em 7 períodos, 7 linhas, né, que são chamadas de período. Cada período representa o número de camadas que o átomo possui. Então, isso tem que ficar automático na cabeça de vocês. Eu falo, um cara lá do terceiro período, você já imagina 3 camadas nesse átomo. Tá? Um átomo que possui 6 períodos, ele tem 6 camadas, é um átomo maior. Então, lembrando isso, já praticando o que a gente falou de raio atômico, né? O tamanho do átomo depende de quantas camadas ele tem, e se as camadas forem iguais, o que interfere nos tamanhos vai ser a quantidade de prótons. Quanto mais próton, mais ele atrai o elétron, menor ele fica. Né? Meio, às vezes, confunde isso. O aluno fala assim, se ele tem mais próton, ele é maior. Mas o núcleo é tão pequeno que a interferência dele no tamanho do átomo é desconsiderada. Mas ele interfere na atração dos elétrons. Então, quanto mais prótons nós tivermos, menor vai ser esse átomo. Comparando átomos que possuem o mesmo número de camadas. Então, as propriedades periódicas, vamos lá, algumas coisas que nós falamos aí já. Isso daqui eu não falei com vocês, o nome, né, a origem dos nomes. Vários elementos possuem o nome de origem no latim, tá? Então, por isso que tem aluno que não sabe, professor, por que o sódio não é S? Às vezes você fala, o sódio, o aluno escreve S. Não, sódio é Na, mas da onde que é a origem desse nome? Nátrium, tá? É do latim. A origem do nome sódio em português é nátrio no latim, por isso que o símbolo dele é Na. Então, aqui o potássio é K, porque é origem cálium, do latim. O enxofre é sulfur, por isso que o símbolo dele é S. Tem aluno que quer colocar EN, sei lá, inventa umas coisas. O fósforo é P por conta do pH aqui, do fósforos, do latim.
E o ouro é AU, de áureo. Nós temos também o AG, que é a prata, porque é Argentina. Argentium. O nome Argentina, inclusive, deixa eu escrever isso aqui. O nome Argentina, ele é de origem... O nome Argentina é porque... Deixa eu colocar aqui o elemento. AG. Ele é a origem do latim Argentium. Argentium. Ele é a prata. O nome do país, Argentina, tem a ver com prata. Por quê? Tem a região do Mar del Plata. Os espanhóis, quando chegaram, encontraram muita prata. Então, eles vinham na Argentina para fazer extração de prata. E aí o nome do país foi devido a isso, devido ao país ter uma grande reserva de minério de prata. Tá ok? Então, Argentino também, entre outros. Mas aí, não é só latim. Nós temos outros fatores que podem influenciar no nome. Tá? Nós temos elementos químicos que são em homenagem a pessoas, tem elementos químicos que são em homenagem a astros, a pessoas, por exemplo. Nós temos o bório, ó, BH, em homenagem ao Bohr. Nós temos o Rutherford, em homenagem a Rutherford. Nós temos o Mendeleev, que é em homenagem a Mendeleev. Nós temos, deixa eu lembrar aqui mais, Polônia, aqui o polônio já é em homenagem à Polônia, um país. Tem o Amerício também, que é aqui, ó, em homenagem à América. Tem o Európio, em homenagem à Europa. Tem o Gadolínio, também é um personagem. O Mendeleev está aqui embaixo, ó, em homenagem ao Mendeleev. Tem o Laurêncio. Tem o Nobélio, que é em homenagem ao Nobel, que criou o prêmio Nobel, né? Deixa eu ver o que mais. Rutherford, tem o Ródio. Basicamente são esses, tá? E aí outros nomes que já vinham já da antiguidade. Já. E aí a gente tem os nomes em latim, então tem uma mistura da origem do nome dos elementos. A gente não tinha falado disso. As camadas, tá? Os períodos estão relacionados com as camadas dos átomos e etc. Aí nós falamos das famílias ou grupos, nós já falamos disso, que são 18. E hoje nós vamos dar uma treinada aí para descobrir famílias e períodos. O nome das famílias, eu falei para vocês na semana passada que tinha que decorar, né? Então a gente tem aqui, eu vou deixar esse materialzinho, família 1, metais alcalinos, 2, alcalinos terrosos, tá? Isso aqui tem que saber muito bem. Você errar uma questão por conta disso aqui, ó, você faz a distribuição eletrônica e descobre a família. Ele é da família 2. Aí tem lá a resposta, alcalino, alcalino terroso. Você marca alcalino. Puta merda, errar um negócio desse não dá, né? Por bobagem. Deixa eu puxar aqui. Acho que ele deve estar gravando. O grupo do boro, ó, que é o BCN. Grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. Aí os calcogênios e halogênio não pode confundir. Halogênio a gente fala muito, são muito eletronegativos. Toda hora a gente fala de halogênio, tá? Calcogênio vai ser o grupo dos 7 porquinhos, que é o grupo do oxigênio ali. O halogênio, o grupo do flúor. Flúor, cloro, bromo e iodo. Macetezinho para decorar? Temos também. Tá? Já já eu pego... Deixa eu ver se tem uma tabela anterior aqui, né? Deixa eu puxar aqui atrás. Aqui, ó, nessa tabelinha. Calcogênio é o grupo dos 7 porquinhos. É importante saber isso aqui, professor? Cara, ajuda muito você saber quem são os caras. Que o oxigênio é um halogênio, é um calcogênio. Aqui, ó, primeira família. Li na cama Robinson Crusoe francês. Para quem não sabe, Robinson Crusoe é um náufrago, um livro, tá? Tem filme também do Robinson Crusoe, tem um desenho, As Aventuras de Robinson Crusoe. Então é um macetezinho para lembrar as iniciais. Li na cama Robinson Crusoe francês. Tem outros. Li na capa da revista Coisas sobre a França. Eu prefiro a primeira, tá? Eu gosto do Li na cama Robinson Crusoe francês. Cama com K, tá? E o segunda família da Bete Magrela, que casou com o senhor Barão Ratão. Ó, que legal. Bete Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Isso daqui, cara, você decorando essas duas famílias, isso vai te ajudar em muito a sua vida. Vai ajudar muito, muito mesmo. Quando, em outros pontos aqui da química, lá em eletrólise, você saber quem são os caras da família 1 e 2.
a gente vai precisar disso daqui. Tá? Então, eu pego o cálcio. Você já sabe de onde que é a família dele. Então, você já consegue determinar a fórmula de um composto que tem cálcio. Tá? Porque isso daqui vai influenciar na carga desse elemento, do cátion que ele vai formar. Ele é um metal, ele tem uma tendência de formar cátions, tem uma tendência de doar elétrons. Assim como os 7 porquinhos, um cara da 6A. E aí vou ensinar um macetezinho de ligações químicas que, pela família, tá? Desses caras aqui, que são os principais, né? São os que a gente vai mais encontrar. Pela família, a gente consegue fazer a ligação química sem fazer distribuição eletrônica. Olha só que beleza. O tempo que eu vou ganhar com isso. Então, a gente vai aprender isso hoje ainda. Então, preparem aí seus neurônios. Família, ou 7 porquinhos, já falei, né? Família 7A. Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Olha só que maravilha. Tem que saber esses caras. Precisa saber o resto? Não, não precisa saber de cor, tá? Não precisa. Elementos de transição, que é esse meião aqui, dificilmente você vai precisar lembrar o cara e onde que ele está. Agora, esses outros aqui são importantes você saber. 1, 2, a família 6, a família 7A, né? 16 e 17, os grupos. Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. E aqui nós temos um outro esqueminha aí, que tem uns macetezinhos meio pornográfico para ele. Não sei se eu falo, acho que não vou falar hoje não. Vou deixar para vocês pesquisarem. Fala ou não fala? Tem alguém comigo aqui? Tem. Deixa eu ver aqui. Tem. Sabe macete? Alguém sabe aí? O Padilha sabe algum macete do o Gabriel, os meninos, as meninas? Sabe algum macete dos gases nobres para decorar? Quem são os gases nobres quando fala? Alguém sabe? Acho que ninguém está me ouvindo, eu acho. É massa dar aula sozinho. Eu não sei nenhum macete, não, professor. Ah, obrigado. Acho que estava sozinho. Quando ninguém fala, eu fico, me dá um vazio, uma depressão. Tem o Hélio, nem argumentou. Creu, alguma coisa da Renata, eu não sei o que é no xenônio, né? Eu não sei, cada um usa a sua imaginação aí, tá? O Hélio, Negão, o Creu, não sei o que da Renata, sei lá, eu não sei, eu esqueci essa parte. Fica com a imaginação de cada um aí. Beleza, decorou? Vamos passar aqui, falamos das famílias. Vamos lembrar aqui de cabeça, então? Ó, sem ter os elementos. Quem são os metais alcalinos? É o Li. Aqui em cima tem o hidrogênio, tá, gente? É de costume colocar ele aqui, mas na verdade ele não tem família. Então ficaria, com hidrogênio ficaria hoje, Li, Nakama, Hobson, Crusoe, francês. Li é o lítio, Na é o sódio, Na. K é o Kama, K é o potássio. Hobson é o rubídio. Crusoe é o césio, francês é o frâncio, maior elemento da tabela periódica, fica aqui embaixo. Família 2 é a família da Beth Magrela, que casou com o senhor Barão Ratão. Então, Beth é o berílio, Mg é o magnésio, Ca do casou é o cálcio, Sr é o estrôncio, Ba é o bário e o Ra é o rádio, ratão. E aqui os 7 porquinhos. O é o oxigênio, S, OS. O S é o enxofre, Se é o selênio, Te é o telúrio e o PO do porquinho é o polônio. Aí aqui nós temos o ficou, claro que a Brahma imitou a Antártica. O ficou, o F é do flúor, o claro é o cloro, BR é a Brahma, é o bromo, o I é o iodo, e o AT, o último, seria da Antártica, é o astato. Aí nós temos o hélio, que é o elemento hélio, o NEM é o neônio, o A é argônio, argumentou é o argônio, AR, o KR, creu, do creu é o criptônio, aí tem o xenônio e o radônio lá embaixo, tá? São os gases nobres. Os primeiros, gente, geralmente os primeiros, a parte de cima aqui, do meio para cima, é o que a gente vai utilizar. Esses de baixo
dificilmente a gente encontra ele nos exercícios. É importante você saber o sódio. Onde que é o sódio? Que família? Que se indica, por exemplo, indica o estado de oxidação dele, a carga desse elemento. Tá? Os elementos de transição a gente não precisa saber, conhecer eles e tal. Precisa conhecer o símbolo, né? E quem é, mas onde que está cada um, não há necessidade. Elementos representativos, então nós temos aqui as famílias 1 e 2 e a partir aqui da família 3, tá? Ou grupo 13. São os elementos representativos. Distribuição eletrônica desses caras. Aqui, ó, família 1 e 2 vão terminar em S. Agora aqui do grupo 13, ou família 3, vai terminar em P, tá? Com exceção aqui do hélio, que termina em S, porque ele é pequenininho. Aqui o meião, a distribuição eletrônica, termina em D, ok? Vamos ver se eu coloquei isso aqui. Aqui é a divisão dos metais, ó. Os metais, então eles são eletropositivos. Tem uma tendência de perder elétrons, tá? E ficar positivo. São sólidos, a gente só tem o mercúrio, já falamos disso, tinha um exercício falando disso, se eu não me engano. O mercúrio, ele é líquido, tanto é que os termômetros são de mercúrio, né? Você tem mercúrio ali naquele filamento bem fininho. Como ele é um metal e líquido, o metal ele tem uma grande coeficiente de dilatação, então ele dilata legal. O mercúrio ele tem um coeficiente bom, então você coloca um filamento muito pequeno, uma pequena variação na temperatura, ele dilata, mas como ele não tem por onde escapar, tem um filamento ali, ele vai subir aquele filamento. Aí você coloca uma graduação indicando temperatura, você faz uma calibração desse termômetro, pronto, está feito o termômetro. Brilho característicos, eles são dúcteis, podem formar fio, são maleáveis, formam lâminas, bons condutores de calor e eletricidade. Tudo isso já havíamos falado. Então, é uma revisão rápida aqui, como eu faço sempre. Os ametais já são opacos, são quebradiços, não conduzem eletricidade, eles formam compostos covalentes, a gente vai ver isso hoje, são péssimos condutores, com exceção do carbono. O carbono, ele é um bom condutor de eletricidade, tá? Eletrodos de carbono. Mais à frente, vamos falar disso. Voltando. Aí os gases nobres, né? Eles formam moléculas monoatômicas. O átomo sozinho já é uma molécula, tá? São inertes, mas podem fazer ligações, apesar da estabilidade. Eles são estáveis. Por exemplo, os gases nobres, esse nome de gás nobre é dado porque até a década de 60 ninguém conseguia fazer eles reagirem. Então, eles eram inertes, não reagiam. Então, por isso foi dado esse nome de nobre, porque eles não se misturavam com o resto da tabela aqui. Ó. Eles ficavam isolados, esse grupo, né? Aí, na década de 60, conseguiram fazer compostos reagindo a um gás nobre, por exemplo, com um elemento muito eletronegativo, igual o flúor. Então, você tem compostos de gás nobre com flúor ou com oxigênio. Tá? Tem óxidos de gases nobres. E gás nobre, quanto maior for, mais fácil de reagir, mais fácil você consegue. Ele é difícil de reagir porque ele é estável, mas você pega um elemento muito eletronegativo, um elemento que gosta muito de elétron, consegue fazer ligação química com os gases nobres. Eles reagem e formam composto. Beleza? Então, resumão nosso aí, nós falamos dos metais, dos ametais e dos gases nobres. Tá a divisão aqui na nossa tabela. Então, metal, maioria da tabela. Olha aqui o grupão. Aqui o hidrogênio, né? Claro que ele não é metal, ele escapa desse meio. Os metais, características, tem que ter em mente, né? Da condução elétrica, você tem que ter em mente que eles são sólidos, eles têm brilho, conduzem eletricidade. Os ametais, o ponto de fusão e ebulição deles são bem altos. Os ametais já têm baixo ponto de fusão, ponto de ebulição. Eles não conduzem eletricidade, só o carbono que conduz. E os gases nobres têm a característica de serem inertes, porém eles reagem com os elementos muito eletronegativos. Então, nessa parte aqui da tabela. Ok. Vamos me parando aí conforme tem dúvida, tá? Eu vou falando meio rapidinho porque a coisa já foi tratada. Isso daqui nós já falamos de tudo isso, tá? Aí tem os elementos de transição interna, pode ser chamado de transurânicos, que são aqueles que ficam lá embaixo, aquelas duas coluninhas que você tem abaixo da tabela. Os elementos de número atômico menor de que 92 são chamados de transurânico, cisurânico. E o transurânico são os grandes, são todos artificiais, tá? Esses elementos, gente, artificiais, muitos, você fala assim, mas fabricar um elemento químico é o seguinte,
uma coisa que ninguém fala. Esses elementos, muitas vezes, eles existiram por uma fração de segundo apenas. Fizeram a fusão de dois núcleos, pegaram dois núcleos, aceleraram em um acelerador de partícula e colidiram esses núcleos. Pau! Colidiu. Aí sai um monte de partícula alfa, um regaceiro lá. Ele, por uma fração de segundo, houve uma estabilidade disso daqui, ele começa a emitir partículas e se desfaz ao mesmo tempo. Então, tem muitos que foram descobertos, fulano descobriu, tal, mas a fração, eles duram muito pouco, então a gente não fica dando bola para isso, ninguém vai ficar te cobrando aqueles elementos da parte de baixo, tá? Só quando quiser brincar com você na distribuição eletrônica, para você fazer a distribuição até o F. Aí os caras vão colocar aquilo ali. Mas, de modo geral, é muito raro a gente encontrar aquilo ali em exercício. Ok? Agora vamos falar das propriedades periódicas. Nós já comentamos sobre o raio atômico, sobre o potencial de ionização ou energia de ionização. Falamos da eletronegatividade. Acho que afinidade eletrônica eu não lembro se eu falei. Então, vamos lá. O primeiro, o raio atômico, já falamos dele, que é ele mede o tamanho do átomo, tá? Mede o tamanho do átomo. A medida é a distância entre um núcleo e o outro. Isso aqui é o dado do nosso raio. Quando você está em uma ligação química, eu tenho que ter esse átomo, o átomo isolado, eu não consigo medir ele. Não consigo determinar onde que é o último elétron, a última camada. Então, como que é medido o tamanho do átomo? Quando ele está ligado com alguém. Aí você mede a distância entre os núcleos. Porque isso daqui você consegue detectar em microscópio eletrônico de varredura, microscópio super moderno. Então, você faz a medida da distância entre os núcleos, pronto, você divide por 2, aí você tem um raio. Tá? Dividido por 2, vai ter a metade, que é o raio do átomo. O raio, essa distânciazinha aqui. Onde que isso está organizado na tabela? O que que influencia? Você tem que ter na sua mente assim, eu não gosto das coisas decoradas, tá? Porque a coisa decorada, você não consegue raciocinar em cima dela. Você tem que saber o que que influencia no tamanho do átomo. As camadas. O cara, quanto mais camada ele tiver, maior ele vai ficando inchado, né? Tipo uma cebola. Então, isso é um fator que influencia. Agora, se o cara tiver o mesmo número de camada, o cara está na mesma linha aqui, ó. Peguei essa linha do potássio, do K aqui, ó. Todo mundo que está aqui, todos são do mesmo tamanho, então, porque eles têm 4 camadas, todos são iguais? Não. Tá? Não são iguais. Por quê? Conforme eu vou caminhando para a direita, a tabela está organizada em ordem crescente de número atômico. O número atômico é o quê? É próton, carga positiva. E os elétrons não são negativos. Então, olha aqui, aqui em cima no exemplo. Quanto maior for meu núcleo, mais prótons ele tiver, mais ele vai atrair os elétrons. Então, ele vai fazer o átomo ser menor. Um átomo que possui muitos prótons, ele é menor do que um átomo que possui menos prótons. O tamanho do núcleo é muito pequeno, não influencia no tamanho geral do átomo. Mas o que influencia é ele atrair essa nuvem eletrônica, ele pega e achata, ele atrai. Tá? Então, elementos que possuem o mesmo número de camadas, estão no mesmo período da tabela, porém, tem números atômicos diferentes, né? Então, são elementos diferentes. O que tiver maior... Deixa eu fechar aqui. O que tiver maior número atômico vai ser menor, tá? Me dá uma bugada no cérebro isso. Então, os elementos maiores estão sempre para a esquerda e para baixo na tabela. O frâncio é o maior, então quanto mais se aproxima dele, maior vai ser o elemento. A energia de ionização, então é a energia necessária para eu tirar elétron do átomo. Os metais, galera, de forma geral, muito fácil, entre aspas, de tirar. Quanto maior o átomo, mais fácil de tirar. Eu expliquei isso. Expliquei que elétrons que estão longe lá do núcleo, eles são pouco atraídos pelo núcleo. Eu estou aqui, estou explicando fora da câmera. Então, eles são pouco atraídos pelo núcleo. Elétrons que estão muito distantes. Então, eles são mais facilmente retirados. Eu forneço energia na forma de calor ou outra maneira, onda eletromagnética. Ele começa a vibrar e eu consigo tirar esse elétron numa reação química, tá? A gente está falando disso, uma reação química. Então, átomos menores, que são os caras que estão nessa região aqui, são mais difíceis de tirar, porque os elétrons estão mais próximos do núcleo. Então, o núcleo tem uma atração grande, é difícil de eu retirar esse elétron. E os gases nobres, por serem estáveis, é pior ainda, tá?
por serem estáveis. Então, para onde que aumenta isso? Como é que está organizado isso na tabela? Nesse sentido aqui, o hélio vai ser o mais difícil da gente tirar elétron dele, tá? O hélio, o hidrogênio também, porque ele é pequenininho, tá? Ele está aqui, mas ele não tem uma região específica para ele. Ele é pequenininho, então é difícil de tirar elétron. O hidrogênio só tem uma camadinha. Ele tem um próton e um elétron girando ao redor dele. Olha só isso. O hidrogênio, difícil de tirar elétron dele, assim como os gases nobres. Ok? Então, quando a gente for comparar, quem tiver mais a essa direção na tabela, por isso que é bom você ter uma noção de tabela. Onde é que está o sódio? Ó, o sódio está aqui. Onde é que está o magnésio? Está por aqui. Berílio, ó, o flúor está aqui. Oxigênio, o enxofre está por aqui. Então, para eu ter uma ideia de onde que o cara está, é bom você ter essa visão geral, tá? De tabela periódica. Tabela periódica é isso. Não é ficar decorando o nome de elemento. Você tem que conhecer. Isso é natural. Isso aí, com a prática, você já vai conhecendo os elementos. O problema é quando você não sabe quem são os elementos principais, tipo, ó, esses daqui, ó. Tem que saber: boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Eletronegatividade, tá? Eletronegatividade já seria uma força de atração que o elemento vai possuir. Ele tem uma força de atração por elétrons. Isso tem alguns fatores que influenciam nisso, né? O cara, ó, os gases nobres, está vendo que está pintado aqui, eles não participam da eletronegatividade, eles não têm atração por elétron. Por que eles não têm atração por elétron? Porque eles já são estáveis, eles têm a última camada totalmente preenchida. Então, não tem por que ele querer mais elétron, ele já está tranquilão do jeito que ele está. Agora, todo o resto da tabela não. Eles estão incompletos, então vai ter elementos que têm uma atração maior por elétrons e outros uma atração menor. Quem que tem uma atração maior por elétrons? Átomos pequenos também, porque você tem o núcleo, tá? Você tem o núcleo desse átomo e a eletrosfera é pequena. Então, se chega algum outro elemento que para reagir ali próximo, esse cara que tem uma camada pequena, uma eletrosfera pequena, ele vai conseguir atrair elétrons de outro átomo. Agora, um elemento químico que está aqui embaixo, ó, está aqui embaixo, que é um elemento grande. Então, ele vai ter uma atração por elétrons pequena. Por quê? A distância do núcleo até a última camada é longe. Então, se chega alguém, ele não consegue tirar elétron do outro. Pelo contrário, ele é que vai perder. O outro consegue arrancar dele, porque ele não atrai muito. Então, observem só. Uma coisa está diretamente relacionada com a energia de ionização. O cara que tem alta energia de ionização, que é difícil de arrancar elétron dele, é difícil de tirar dele, mas ele retira fácil de outro. Então, olha só, esses caras que estão aqui, ó, eles têm alta energia de ionização, é difícil de eu tirar elétron dele, muito difícil, eu preciso fornecer muita energia. Agora, ele toma elétron dos outros com facilidade, tá? Porque eles são muito eletronegativos. Ele tem uma vontade de... Oh, meu pai. Peraí, que deu uma travada aqui. No vídeo. Ficou loucão. Vou dar uma estopada aqui. Ô, Glória. Deixa eu tentar colocar minha webcam. Aí. Voltou. Sai daqui, imundiça. Vamos voltar lá. Onde é que eu tava? Tava aqui, ó. Beleza? Quantos seres vivos tem aqui? Ah, só vencedor. Ótimo. Isso é bom, cara. A gente fazer as escolhas certas. Vamos lá. Tá boa, até que minha webcam tá boa. Onde que eu parei? Eletronegatividade. Então, o que é eletronegatividade? É uma atração por elétrons que o átomo tem. Quem que tem maior atração, você tem que entender o porquê que esse cara tem atração, tá? Porque as perguntas não é difícil, isso é pergunta para todo mundo acertar, quando ele coloca assim, comparando. Agora, quando você tem que explicar o porquê que aquele cara tem atração por elétron, aí é que vão te pegar, tá? É aí que você vai separar o homem dos meninos, tá? As crianças dos adultos, vai ser separado aí. Você souber explicar por que aquele cara ele tem uma grande eletronegatividade, então tem a ver com o tamanho dele, então tem a ver com a distância do núcleo, com a eletrosfera, tem a ver com quantos prótons ele tem. Então um átomo que tem bastante próton, opa, ele tem uma grande atração por elétrons,
porque ele tem bastante prótons. E se ele não tiver muitas camadas, melhor ainda, porque ele consegue, ele não tem muita blindagem, não tem muitos elétrons ali ao redor dele. Um átomo que tem muitas camadas, que ele é grandão, olha a distância. Então ele não consegue atingir fora disso. Agora, um átomo pequenininho, a força do núcleo é tão grande que ele extrapola, ele consegue arrancar fora daqui para juntar ele, para adicionar ele. Tem um outro fator também, gente, que influencia, que é para adquirir a estabilidade de gás nobre, tá? Isso já influencia em ligações químicas, que nós vamos falar na sequência, tá? Na sequência aqui já entra em ligações. Que é adquirir estabilidade igual a um gás nobre. Gás nobre possui 8 elétrons, isso é a teoria do octeto. Então, esses caras aqui, o cara que é da família 7, ele possui 7 elétrons na última camada. Por isso que eu gosto de chamar de famílias A e B. Famílias 1A, 2A, 3A, 4A. Por quê? Porque aqui eu consigo identificar a família pela distribuição eletrônica. Ou eu consigo prever, por exemplo, quem está aqui na família 7, eu sei que eles têm 7 elétrons na última camada. O número da família indica quantos elétrons eles possuem na última camada. Isso para fazer ligação química é ótimo. Isso vai me ajudar muito. Quem está aqui na família 3 tem 3 elétrons na última camada. Isso já não funciona aqui para a família B, tá? Família B, que termina em subnível D, a distribuição eletrônica, já é diferente. Aí eu preciso da teoria de ligação de valência para fazer esses caras. Agora, o S e o P, que vai ser o geralzão, que a maioria vai ser disso, dificilmente nós teremos aqui do meio, a gente resolve de uma maneira simples. Então, eles querem se estabilizar, eles possuem 7, 6, ó, de 5 para frente, né? 5, 6 e 7, eles querem muito se estabilizar, porque está muito próximo deles ficarem com 8. O cara que está na família 5, ele tem 5 elétrons. Quem está na família 6, ele tem 6 elétrons. Olha só, para 8, faltam 2 só. Quem está na família 7, tem 7 elétrons. Para ele ficar igual a um gás nobre, falta só 1 elétron. Então, eles têm uma tendência muito maior de ganhar elétrons, tá? Agora, os caras que estão aqui na família 1, na família 2, eles possuem 1 elétron na última camada. Então, para ele ganhar 7 elétrons, para ele ficar com 8, tá muito difícil, ele precisa ganhar 7, muito difícil. Depois a gente vai ver que para ele é mais fácil ele perder do que ganhar. Aí vamos falar isso depois. Daqui já falamos. Já foi. Energia, afinidade eletrônica, né? Ela está muito relacionada, ou eletroafinidade está muito relacionada com a eletronegatividade. Gás nobre não tem afinidade nenhuma por elétron. Estão diretamente relacionados, tá? Afinidade eletrônica. Então, seria essa atração por elétron. Vai ser a energia liberada quando um átomo receber um elétron. O átomo, quando ele recebe elétron, ele libera uma quantidade de energia, tá, gente? Então, funciona assim, ó. Para eu tirar um elétron do átomo, eu tenho que fornecer energia para conseguir tirar o elétron. Agora, o átomo que recebe esse elétron, ele libera energia. É um balanço de energia, tá? Senão, o universo ele é balanceado energeticamente. Então, alguém está perdendo energia, alguém está ganhando. É sempre um balanço. Então, para eu fornecer energia para retirar um elétron, quando alguém ganhar esse elétron, ele libera energia. Olha só, o universo ficou equivalente. Então, isso é chamado de afinidade eletrônica. Tá? Afinidade